Olá pessoas, tudo bem? Quem está falando é o Rubens. Eu vou falar com vocês aqui sobre como fazer um disco diferencial, ou um disco Pi, tá? Aqui no Hyper-V. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho aqui duas máquinas virtuais, uma com Windows 2025 e outra com Windows 2022. Tá? Eu quero criar uma nova máquina com Windows 2022. Essa máquina aqui ela já foi criada baseada no disco Pi, que é esse disco aqui. Como é que eu crio uma máquina baseada fazendo isso? Eu vou criar um novo disco. Tá? Eu posso vir aqui em máquina virtual. Tá? Vou criar aí uma SRV. Vou chamar de arquivo. File server 01. 01. Nova geração. 4 GB de memória. Colocar na internet. O disco, eu quero anexar um disco. Tá? Quero um disco novo. Tá? Só que eu não vou criar ele por aqui. Tá? Então eu vou anexar ele mais tarde. Beleza? Eu criei a máquina. Eu posso criar o disco primeiro e criar a máquina depois. Agora eu vou vir aqui e vou criar o disco dela. Disco virtual, disco rígido. Eu vou avançar. Eu quero diferenciação. Porque eu já tenho um disco criado. Eu quero que ele seja diferenciado daquele. Vou dar o nome que eu quero nele aqui. Que é SRV. File server 01. 01. Como é que tudo está ativado. E vou avançar. Aí ele me pergunta qual o disco que eu quero usar para ser o meu virtualizar, o meu diferencial. No caso, esse aqui. Esse aqui eu vou te mostrar como é que cria ele. Ele é um disco que já tem o Windows 2002 instalado nele. Então, se eu entrar nele agora... Opa, lógico que não vai dar em nada aqui. Cancela a inserção. Pronto. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora, anexar aquele disco nessa máquina. Tá? Eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto, que é isso aqui, ó. Tá? Eu vou vir aqui em SCSI, disco rígido. E vou anexar um disco existente. Vou procurar. O que eu criei foi esse aqui. Beleza. Agora sim, quando eu reinicializar a máquina, ela já vai para aquele disco. Que nada mais é que um Windows. Ah, tá. Calma aí. Vamos só corrigir uma coisa. Quando eu anexei o disco depois, você tem que vir aqui em firmware e colocar ele como sendo o principal boot. Quando você cria o disco primeiro e depois você anexa, não precisa. Pronto, ele vai carregar o Windows. Eu vou aproveitar e vou ligar essa máquina aqui, ó, que é uma Windows 2025 que eu já tinha feito anteriormente. Essa máquina não tem diferenciação. Qual é a diferença do disco diferencial para um disco comum? Esse aqui é um disco comum, o tamanho dele. O tamanho do diferencial é pequenininho. Ele vai crescendo porque eu estou ligando a máquina, ele vai acrescentar algumas coisas. Esse aqui é um diferencial também. É diferencial desse cara aqui, ó. Ele é bem menor que o disco original. Ela vai crescer, mas não vai crescer muito. Lógico, né? Se eu instalar algum programa, ele vai ficar maior. Enquanto ele está carregando. Eu vou usar essa máquina aqui para criar um diferencial dela. Então aqui está o file server lá que eu criei. E aqui está a inicialização dele. É como se você tivesse acabado de instalar o Windows já no finalzinho. E ele só pede para você aplicar as configurações. Precisa de licença, coloca a senha.
Qualquer nova máquina que eu criar diferencial vai ser assim. Pronto. Aqui, eu acho que é. Eu não lembro qual que é. Ctrl Change. Eu criei uma máquina do zero. A senha que eu tenho aqui é a senha que eu deixei lá no disco do diferencial. Pronto, acabou de criar. Ele vai carregar. É que eu só coloquei 4 GB nessa máquina, porque ela está um pouco lenta. Ele vai carregar normal. Esperar ele carregar o gerenciador do servidor. Ele abriu aqui o gerenciador do servidor. Vou clicar aqui em servidor local. Para a gente ver o que ele vai trazer. Ele vai trazer as informações básicas. Tá? Como é que eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, que ele já vai vir ativado. Por quê? Porque a máquina que eu usei para fazer o diferencial ela já estava ativada. Tá? Ele vai vir com o nome genérico, com o grupo genérico. Tá? Mas se você tivesse instalado um Office, algum programa aqui, ele estaria tudo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês lá naquele 2025 como é que cria esse disco de diferencial. Beleza? Eu estou aqui no meu servidor no 2025, ele tá no genérico ainda, eu não fiz nada com ele, tá? Mas já está ativado. Tá? Você pode fazer o Windows Update, você pode, por exemplo, deixar a segurança do IE desabilitada, deixar o Firewall desabilitado. Você pode fazer tudo que você quer que a próxima máquina que você vai usar, esse daqui como modelo, também tenha. Certo? Desabilitei o Firewall aqui porque eu não vou usar ele aqui nessa máquina. E como é que eu faço então agora? Eu quero transformar esse disco num disco diferencial. No caso do Hyper-V. Você vai lá no Windows. Você vai na pasta System32. E você vai procurar uma pasta chamada Sysprep. Sysprep. E você vai executar ele. Aí ele vai te perguntar o que você quer fazer. Eu quero uma configuração de inicial e quero generalizar. Eu quero que ele reinicie, não, eu quero que ele desligue. Que ele faça essa configuração e desligue. Ele vai generalizar, ele vai limpar plugin se tiver. Ele vai tirar essas configurações de perfil, vai tirar o seed e vai desligar a máquina. Agora que a máquina desligou, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o disco. Eu posso vir aqui na máquina, simplesmente remover o disco, não apagar, eu estou removendo da máquina. Essa máquina agora é uma máquina sem disco e eu vou apagar a máquina. E o disco dessa máquina, que é esse aqui, eu vou renomear ele. E ele vai ser meu disco pai. E agora eu vou criar uma nova máquina. Primeiro eu vou criar um novo disco. Diferenciação. Vou chamar esse disco de DCV 25AD. Vou usar aquele disco como diferencial. E agora vou criar uma máquina virtual com o mesmo nome que eu estava usando antes.
são 2. Eu vou colocar um pouco mais de memória. Eu não quero memória dinâmica. Eu vou usar um disco já existente. Ah não, desculpa, cadê? Isso aqui. Porque ele é menorzinho, né? E agora nós vamos abrir para ver se ele deu certo. Por que eu desliguei ela? Tentei desligar pelo menos, né? Não consegui. Beleza, depois eu tiro. Vou tirar agora. Eu não gosto disso aqui, ó. Beleza. Quero deixar só um ponto mesmo. Tá carregando. Enquanto ele está carregando, no caso do VMware ou do Nutanix, você vai pegar a máquina, uma máquina, por exemplo, aquela que estava aqui antes, você vai fazer a generalização dela e você vai desligar ela. Tá? Aí você já vai dar o nome dela de template, por exemplo. O nome da máquina vai ser template 2025. Aí o que você vai fazer? Eu quero criar uma 2025 nova. Você vai clonar. Aí lá sim, você vai clicar com o botão direito e vai clonar. Aqui no Hyper-V não tem essa opção. Eu não consigo vir nessa máquina aqui e dar um clonar. Ele não tem clonar. Então o que eu faço a diferenciação do disco. Ou eu copio o disco. Por exemplo, esse disco aqui, ó, é o pai. Esse disco aqui eu copiei, eu fiz uma cópia desse disco. Eu posso usar esse disco aqui numa máquina nova. Essa máquina não vai depender desse cara. Porque se eu criei esse disco aqui usando esse cara aqui como diferenciação. Se eu apagar esse cara ou eu apagar esse cara aqui, essas duas máquinas aqui vão parar de funcionar. Essas três, no caso. Se eu apagar os pai. Essa aqui não. Mas isso aqui você faz para você ter o. Para você fazer um laboratório, para você treinar. Tá? Na prática, você faz uma cópia da máquina. Tá vendo? 2025 já vem diferenciado. Mesma coisa, temos de licença aqui. Aí essa parte aqui é igual 2022. Não muda nada. É igualzinho. Então, no caso do VMware, do Nutanix, é até mais fácil. Tá? Porque você deixa a máquina lá e se clona a máquina. Vamos ver se ele vem tudo bonitinho, tudo certinho. Então eu achei aqui, começa a ver, né? Carregou aqui o 2025, só tem uma pequena diferença aqui, né? Tadã. Beleza, já até carregou o gerenciador do servidor por trás daquela tela. Uma vez que ele trouxe os recursos, ele cria um nome novo. Ver se ele vai me ativado. Agora ele ativou. O que eu fiz aqui? Eu desativei a placa de rede e ativei de novo. Porque eu estava na VPN conectada aqui. E quando você vai e para ele reconhecer, você tem que ter na internet. Ele vai reconhecer a ativação. Depende do tipo de ativação que você fez, né? Então seria isso, pessoas. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. E qualquer pergunta, deixa aí nos comentários, tá? Você vê aqui que ele vai trazer aqui, ó, as informações do processador do host físico. Então é isso aí. Um abraço, até mais.